Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje eu converso com você sobre as leituras que eu finalizei no mês de abril. Eu acho que esta é a quinta vez que eu estou gravando esse vídeo e eu nunca tive uma tentativa de gravação tão encantada quanto a deste vídeo aqui. Talvez vocês escutem um ruído no fundo, especialmente eco. Peço desculpas caso isso esteja acontecendo, é que eu preciso gravar sem o microfone. Eu vou tentar resolver esse problema na edição, caso não consiga, me desculpem, é que realmente aqui em casa dá bastante eco mesmo. Como sempre faço em vídeos de lidos do mês, deixarei aqui embaixo no box de descrição 2 links para cada um dos livros que eu vou mencionar. Um deles direciona para a Amazon, caso você queira ler a sinopse ou ver algum detalhe a mais a respeito dos livros, e também, caso queira, efetuar as suas compras por lá. A compra de qualquer produto, a partir dos links que eu deixo aqui abaixo, gera uma pequena comissão aqui para o canal, e desde já eu agradeço pelas compras feitas através deles. E o outro link direciona para o Instagram, para a resenha escrita e um pouco mais detalhada a respeito de cada um dos livros que eu vou mencionar aqui. Aqui no canal eu faço resenha de poucos livros, mas lá no Instagram eu faço a resenha, pelo menos agora em 2022, de todos os livros lidos. Dito isso, também mantendo as tradições aqui deste canal, eu começo mostrando as nacionalidades dos autores dos livros cuja leitura eu concluí no mês de abril. França, Itália, Índia e Inglaterra, Estados Unidos, Argentina e Canadá e Brasil. No início de abril eu tinha 2 leituras começadas em outros meses. Uma delas eu tenho certeza que era começada desde janeiro, que é As 7 Maiores Descobertas Científicas da História. Esse aqui é um livro de divulgação científica que eu vim lendo mais lentamente mesmo. Entrei em abril com ele em andamento, saí de abril com ele em andamento ainda. Não foi em abril que eu concluí esse livro. Por outro lado, este aqui, o Manual da Faxineira, da Lucia Burley, eu não me lembro se eu comecei também em janeiro ou em fevereiro. Mas, de todo modo, eu desisti dessa leitura por enquanto. Não é um livro ruim, os contos aqui são bem escritos sim. Inclusive eu lembro que quando eu comprei esse livro, dei uma folheada nele, eu me encantei pela forma como alguns eram escritos, mas quando eu peguei esses contos de fato para lê-los na íntegra, eu acabei não me entendendo muito com eles. Pulei um pedaço aqui do começo, fui mais para o meio do livro, para o fim, para ver se os outros contos me agradariam, mas não estava uma leitura legal. E como a minha leitura é por entretenimento, não faz o menor sentido ficar me forçando a ler um livro que não estava me agradando naquele momento. Então este livro vai ficar guardado aqui para uma futura leitura. Eu sei que esse aqui é o vídeo de lidos de abril, eu abandonei esse livro em maio, mas só para não ficar me repetindo com ele aí nos próximos vídeos, já fica registrado aqui que no momento ele está abandonado. Um outro livro que eu abandonei em abril foi um que eu comecei em abril mesmo, Como Vejo o Mundo, do Albert Einstein. Esse aqui é um livro bem diferente do que a gente esperaria dele, não é um livro de física. É um livro com ensaios, palestras, discursos que ele fez, com temas que, como o próprio título sugere, mostram a opinião dele a respeito do mundo, da política, da guerra que então estava em curso, etc. São opiniões dele a respeito da vida, em geral. Eu achei que no comecinho do livro ele tem algumas posições que às vezes podem parecer um pouco contraditórias. Talvez essas posições, ao longo do livro, façam mais sentido. Mas, em abril eu estava bem enjoada, como vocês podem perceber, e eu escolhi deixar esse livro aqui para uma outra ocasião. Como já deve ter dado para perceber, em abril eu não estava exatamente muito produtiva com as minhas leituras. Na primeira quinzena, a única leitura que eu consegui concluir foi a desta HQ aqui, Deus em Pessoa. As outras leituras estavam um pouco empacadas. Eu ainda estava insistindo nesse livro do Einstein, no da Lucia Burley, e li um pouco também, ainda durante a primeira quinzena, de alguns ensaios do Alberto Mangel, que já vai aparecer aqui. O livro do Mangel, aliás, foi o único que eu consegui manter com uma leitura regular ao longo do mês. O resto foi tudo terminado na segunda quinzena, à exceção desta HQ aqui, que por sinal é maravilhosa e também vai ganhar um vídeo só para ela. Deus em Pessoa, do Marc-Antoine Mathieu, é uma das melhores leituras que eu fiz em 2022. Eu fiquei bem surpresa com esta HQ, bem surpresa, muito feliz com a surpresa também, porque ela é bem melhor do que eu esperava. Eu me lembro que quando eu comprei essa HQ, eu comentei no vídeo de unboxing que eu estava muito curiosa para saber como que o autor conseguiu incluir Deus como personagem de uma HQ, sem gerar celeuma, sem gerar polêmicas. Como eu suspeitava, ele foi muito habilidoso na inclusão desse personagem tão ilustre, e o resultado é uma HQ maravilhosa.
a respeito da nossa sociedade e de como nós nos comportamos. Acima de tudo, é uma HQ sobre nosso comportamento de massa e sobre como nós tendemos a transformar qualquer evento ou acontecimento em produto. Uma outra crítica muito interessante também é a respeito da postura da mídia, que tende a fazer espetáculos em cima desses eventos, desses acontecimentos. Converso com vocês melhor a respeito dela em um vídeo próximo. Essa aqui é uma publicação da Comic Zone, com tradução do Érico Assis e Fernando Paz. Ainda nesse período em que eu estava meio inimiga das minhas leituras, eu achei que talvez fosse conveniente separar para uma leitura futura algum livro do Ítalo Calvino. Muito bem, peguei aqui o Visconde partido ao meio da estante, comecei a folhear, quando dei por mim já estava na metade do livro. E já que estava na metade mesmo, aproveitei e terminei a leitura. É um livro divertidíssimo e eu estava com saudade de pegar um livro e ler assim, de uma vez só, do começo ao fim. Matei saudade com este livro aqui no momento em que eu sequer esperava que isso fosse acontecer. Aqui em Visconde partido ao meio nós temos uma história bem absurda mesmo, uma fantasia bem nonsense, a respeito deste Visconde que vai para a guerra, leva um tiro de canhão e volta partido ao meio na vertical. A princípio, volta apenas a sua metade direita, que foi até então a única metade encontrada e que foi tratada. E, ao contrário do que ele era antes, uma pessoa até que razoável, ele volta à maldade em pessoa. Ele sai arrasando plantações, judia de animal, judia de pessoas. Ele toca o terror na vila onde ele morava. Até que, lá pela metade do livro, mas apesar disso isso não é spoiler, porque olha o tamanho do livro e isso está na sinopse, chega à metade esquerda, que estava perdida em um outro canto e foi tratada por outras pessoas. Ao contrário da primeira metade, esta é totalmente boa, mas é de uma bondade que tende para a tolice. Ao contrário do que possa parecer de imediato, este não é um livro sobre o bem versus o mal, até porque aqui nós vemos que até a bondade, quando excessiva e pouco raciocinada, pode ser prejudicial. É um livro sobre equilíbrio, sobre ponderação mesmo, e, consequentemente, é um livro a respeito dos perigos de se viver nos extremos, sem a devida ponderação, sem o devido meio termo. É uma leitura bem rápida, bem divertida, e apesar de tudo, né, como é Ítalo Calvino, a gente não pode esperar outra coisa diferente dele, também é um livro que instrui e que deixa a gente pensando por um tempo. Essa aqui é uma publicação da Companhia das Letras, com tradução de Nilson Mulan. Eu aproveitei que a leitura mais divertida, mais leve tinha rendido e peguei um outro livro, mais ou menos nesta vibe, e que por sinal estava guardado aqui em casa justamente para algum momento assim em que eu precisasse de um livro mais leve, mais gostosinho de ler. O momento chegou. Então eu peguei Harum e o Mar de Histórias, do Salman Rushdie. E eu achei esse livro uma delícia de se ler. Eu só conhecia o Salman Rushdie até então pelas polêmicas bem antigas, lá no final dos anos 80, quanto ao lançamento do seu livro Versos Satânicos. Eu era bem criança ainda quando aconteceu a perseguição ao Salman Rushdie, mas eu me lembro dos livros dele sendo queimados, dele sendo jurado de morte, porque o Islã considerou que aquele livro era ofensivo a Maomé. Desde então, o Salman Rushdie precisou ficar escondido e ficou sem contato com a família. Várias pessoas envolvidas na publicação dos livros dele também foram atacadas. E por que é que eu estou falando tanto dos versos satânicos? Porque Harum e o Mar de Histórias foi um livro que o Salman Rushdie escreveu para o filho dele, para ensiná-lo sobre a importância da liberdade de expressão. Essa aqui é uma fábula, é uma leitura muito leve, muito gostosa. É um livro infanto-juvenil. Eu achei que esse aqui também é um livro que homenageia a arte de contar histórias. O Harum, aqui do título, é o filho de um grande contador de histórias e eles parecem ser as únicas pessoas felizes na cidade onde eles moram. Os seus vizinhos e as pessoas que moram ao redor debocham dessa arte de contar histórias do pai do Harum, mas em outras cidades do país onde eles vivem, as histórias são sempre muito bem-vindas, porque ele é um exímio contador de histórias. Só que, em decorrência de um trauma familiar, o pai dele perde esta habilidade de contar as histórias. Ele se silencia. E o Harum então se lembra que todas as vezes em que ele perguntou para o pai de onde vinham tantas histórias maravilhosas, ele contava uma história a respeito de um mar de histórias, que seria, digamos, a fonte de onde ele bebe a água que traz essa inspiração. E o Harum, que sempre tinha achado aquilo muito absurdo, vê como sua única alternativa acreditar no pai e parte numa aventura em busca deste mar de histórias para que seu pai volte a contar as histórias que tanto encantavam as pessoas.
Então é uma fábula recheada de aventuras e com a inclusão de vários personagens míticos, inclusive gênios, né, e alguns outros elementos que remetem constantemente aos livros das Mil e Uma Noites. Livro muito bonitinho, bem gostoso de se ler e com o qual nós, leitores, nos identificamos, porque afinal de contas nós dependemos que os escritores nos contem as suas histórias. Essa aqui é uma edição da Companhia das Letras, com tradução de Isamara Lando. Li mais uma HQ em abril, foi Intrusos, do Adrian Tomini. Um formato bastante diferente das HQs que eu tinha visto até então. Normalmente eu vejo quadrinhos que são de histórias únicas, e esta aqui são contos. São contos bem curtinhos e todos eles em formato gráfico. Cada um dos contos tem traços bastante característicos e alguns deles são inteiramente coloridos, outros alternam páginas coloridas e páginas preto e branco. Esse aqui é o primeiro quadrinho. Veja só o traço dele e observa como que ele é diferente do segundo, por exemplo. Mas o que eu mais gostei é que um deles é em segunda pessoa e, além disso, os personagens praticamente não aparecem. Esse conto é a tradução do japonês. Faz sentido que os personagens não apareçam e faz muito sentido que ele seja em segunda pessoa, mas a gente só consegue perceber a razão disso no final dele, quando nós descobrimos o que exatamente está acontecendo neste conto. Ó, novamente, outro traço bastante distinto dos outros que eu já apresentei. E esse é praticamente só cenário, quase não tem personagem. Em comum, essas histórias falam de questões contemporâneas. Solidão, medo, exposição na internet, julgamentos que nós recebemos, querendo ou não. Aliás, eu acho que o ponto alto dessas histórias seja justamente a questão da alteridade. Nós vemos o tempo todo os personagens ou querendo a atenção do outro, ou, pelo contrário, tentando fugir do julgamento do outro. De todo modo, nós temos aqui sempre protagonistas ou personagens que estão se espelhando, para o bem ou para o mal, no que o outro pensa, no que o outro faz, no que o outro diz. E, de fato, essa questão da exposição da própria imagem e do quanto nós queremos nos preservar ou nos mostrar é algo bastante pertinente à sociedade contemporânea, em que nós estamos mais expostos do que estávamos 20, 30 anos atrás. Essa HQ não me pegou de jeito como foi Deus em Pessoa, e eu até tive que diminuir um pouco as minhas expectativas para essa leitura, porque eu estava muito encantada ainda com a outra, mas eu consegui modular as expectativas e gostei desta aqui, sem tentar compará-la com Deus em Pessoa. Essa aqui é uma publicação da editora Nemo, com tradução também do Érico Assis. O único livro que eu consegui ler com alguma regularidade ao longo de abril foi Notas para uma Definição do Leitor Ideal, do Alberto Mangel. Esse aqui é um livro de ensaios dele, são 24 ou 25, não me lembro, e eu lia um ensaio por dia. Bom, eu comecei lendo um ensaio por dia. Chegou uma hora em que eu comecei a ler 2, 3, porque realmente esse livro é maravilhoso. O Alberto Mangel, como sempre, é muito encantador quando escreve sobre o mundo da escrita. E aqui ele fala a respeito do leitor, como está no título, mas também sobre o editor, o escritor, o autor, a indústria da produção literária de um modo geral. Nós temos aqui vários ensaios sobre os mais diversos assuntos, todos eles muito bem fundamentados e com uma profundidade absurda em linguagem acessível, que eu acho que é o grande trunfo do Mangel. Ele consegue expressar tudo o que ele sabe, tudo o que ele sente de uma forma muito acessível e muito palatável para o leitor que é leigo, que não tem formação em teoria literária. Eu gostei tanto desse livro que eu estou pensando seriamente em comprar uma edição física dele para poder reler, assim em seguida mesmo, fazendo as minhas anotações. Eu sei que dá para fazer anotação no Kindle, só que eu não gosto. Eu sou adepta de papel e caneta, sou uma pessoa analógica e eu estou cogitando reler esse livro ainda neste ano. Para mim, o ponto alto desse livro foi no ensaio Como Pinóquio Aprendeu a Ler, em que ele comenta sobre a grande diferença entre saber ler e saber interpretar o que lê. E eu, que nunca tive vontade de ler Pinóquio, tenho um certo horror a contos de fadas, fiquei até com vontade de ler Pinóquio. Existem outros ensaios dele maravilhosos, um deles inclusive fala sobre a democracia, o quanto essa palavra às vezes pode significar ou não alguma coisa, quanto as colônias aqui da América do Sul foram formadas sem uma inserção de base cultural, embora muitos colonizadores fossem também leitores. E essa ideia casa também com uma outra de que a leitura é o exercício de um direito civil, que através da leitura o cidadão pode muito mais do que os políticos gostariam que ele pudesse.
Enfim, é impressionante o que esse homem consegue extrair de alguns temas assim que aparentemente são tão banais, como, por exemplo, a história do Pinóquio. Notas para uma definição do leitor ideal foi publicado pela Edições Sesc, com tradução de Rubio Goldoni e Sérgio Molina. E por fim eu li Anarquistas Graças a Deus, um livro para o qual já existe vídeo aqui no canal, é o último vídeo que eu postei. Que livro divertido, eu amei essa leitura. Realmente, ele me foi muito recomendado, muita gente por aí fala, né, que é um livro muito gostoso de se ler, muito divertido, e eu estou aqui para endossar essas opiniões. É um livro de memórias da Zélia Gattai, em que ela fala sobre a sua infância, o início da sua adolescência, mas principalmente ela fala muito sobre São Paulo, sobre como era essa cidade 100 anos atrás, quando ela foi criança. É maravilhoso de se ver aqui o exemplo de união da família, como eles se portaram em momentos tanto de alegria quanto de tristeza. Eles sempre muito unidos, sempre se apoiando mutuamente. Também é muito gostoso de ler a respeito das artes que ela fazia. Ela foi uma criança muito levada, muito arteira. Ela era a caçula da família, então dizem que os caçulas são mais levados, né? Eu não sei porque eu sou filha única. Mas eu sempre ouvi essa história de que o caçula normalmente pode mais do que puderam os mais velhos. E no caso da Zélia, isso é bem verdade. Existem momentos tristes também, claro, existem relatos de algumas pessoas que faleceram, mas de um modo geral, o tom do livro é muito divertido, muito gostoso. E mesmo para falar sobre esses eventos que são mais tristes, alguns até violentos, ela é breve. Ela fala sobre o que aconteceu, como ela se sentiu naquilo ali, e já parte para outras histórias. Ela não fica muito tempo ali remoendo essas mágoas, remoendo essas tristezas. Amei esse livro, tô louca para ler as continuações, porque ela tem outros livros de memória a respeito de outras épocas da vida. Quero muito descobrir qual é o que dá sequência aqui à juventude dela e continuar a leitura e continuar acompanhando essa família pela qual eu senti uma certa afeição até. E para saber um pouco mais a respeito desse livro, veja lá a resenha que eu fiz sobre ele. Lá eu comento um pouco melhor sobre os pontos que me chamaram mais a atenção. Esse aqui também é publicado pela Companhia das Letras. Muito bem, de livros lidos foram estes, mas claro, eu encerrei o mês com leituras em andamento, que foram o já mencionado As 7 Maiores Descobertas Científicas da História e A Porta da Magda Szabo. Já vi muita gente falando Magda Szabo, não sei qual é a pronúncia desse nome. Mas enfim, quando eu postar o vídeo de lidos de maio, estes dois aqui estarão terminados. Bem, por hoje eu fico por aqui. Mais uma vez, me perdoem caso tenha tido algum eco, algum barulho fora do normal aqui nesse vídeo. Mas, repito, eu estava sem microfone e eu devo continuar assim por mais 1 ou 2 vídeos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!